Olá, pessoal. Dando sequência às nossas atividades de aulas assíncronas, nós vamos ter hoje a nossa terceira aula. Então, durante essa semana, eu já mandei uma aula e agora estou enviando essa outra, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre sensores de presença. Então, esses sensores são utilizados em aplicações tanto prediais quanto industriais. Então, é muito útil hoje o sensor de presença, uma vez que a tendência é a automatização dos ambientes. Então, é muito comum a gente ver nos edifícios a utilização de sensores de presença para acionamento de lâmpadas. Uma vez que ocorre com isso uma significativa economia. Muitas vezes um ambiente ele é acionado através do interruptor e aí a pessoa que aciona não desliga, até por conta de não ser prático desligar mesmo, né? Ele chega no ambiente e ele deixa aceso porque se apagar ele não tem como se locomover mais. Então, o sensor de presença vem proporcionar essa facilidade e essa economia. Então, a interrupção da iluminação, ele traz muitos benefícios para o condomínio em termos de economia e também de durabilidade dos equipamentos de iluminação, tá certo? Bom, então, os sensores de presença. Vamos começar analisando os sensores ópticos. Eles são componentes eletrônicos de sinalização e comando que executam detecção de qualquer material e o que é mais importante é que não há contato mecânico entre eles, tá certo? Então aí você está vendo pelo, pela imagem, você pode observar pela imagem, eu vou aumentar aqui um pouco para que possa ser observado melhor. Então, como é que ele vai funcionar? Aqui tem um emissor de luz, tá vendo? Ó? Um emissor, esse emissor ele vai fazer a emissão de luz pulsada. Então, veja que ele tem aqui os pulsos, tá vendo? Ó? Então, esses pulsos eles são captados por um receptor. Esse receptor aqui, ele é sensível à iluminação, tá bom? Então, tanto pode ser um fotodiodo quanto um fototransistor. Então, tanto um quanto o outro, ele se sensibiliza com a luz. Então, esse elemento receptor aqui, que pode ser um fototransistor ou um fotodiodo, ele vai aqui passar pelo analisador de frequência. Por que passar pelo analisador de frequência? Isso é para evitar que qualquer iluminação diferente desse padrão que ele está sendo emitido pelo emissor, ele venha sensibilizar o circuito de atuação. Então, o analisador de frequência ele só permite o acionamento do estágio final de saída se, se os pulsos estiverem na frequência que foram estabelecidas para que isso ocorra. Então, isso evita de que, na ausência do pulso, alguma outra radiação luminosa que chega aqui, ele vai sensibilizar o elemento de saída, tá certo? Então, fica uma codificação. Então, só essa frequência que é gerada aqui no emissor, desses pulsos, é que vão conseguir sensibilizar o estágio de saída. Então, esse analisador de frequência, ele vai receber esses pulsos que o receptor envia e vai
fazer o processamento para determinar se esses pulsos eles estão de acordo com o padrão em que foi programado e, enfim, se estiver de acordo, ele vai acionar o estágio de saída, tá bom? Aqui ele está mostrando que tem que ter um sincronismo entre o receptor e o emissor. Isso significa dizer que o emissor ele tem que estar exatamente sincronizado com essa frequência. Bom, então aqui tem um bloco, um diagrama de bloco, que ele mostra um pouco mais detalhado aquele desenho anterior. Então você veja, ó, para que haja a emissão, é preciso tanto um oscilador quanto um emissor propriamente dito. Então, esse daqui pode ser um LED, né? E esse LED é acionado por por pulsos que são gerados em um oscilador. Então, esse LED aqui, que é o emissor, ele vai emitir esses pulsos, né? Esses pulsos com essa frequência determinada pelo oscilador. Aqui tem o receptor, como eu falei, ele pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, que é sensibilizado por esses pulsos. Ocorre que esses pulsos que estão chegando, eles podem ter um valor muito pequeno. Então ele passa pelo estágio de pré-amplificador. Esse estágio de pré-amplificador ele vai aumentar o valor da tensão desses pulsos para que seja entregue para um circuito analisador. Então, esse circuito analisador ele trabalha com um determinado nível de tensão. E o receptor aqui, ele tá enviando os sinais com um nível inferior ao que é necessário para o analisador. Portanto, necessita de um pré-amplificador, que vai fazer o aumento do valor de tensão para que possa chegar no analisador de frequência. E aqui o analisador de frequência vai fazer aquele papel que já dissemos. Ele vai perceber qual a frequência que está chegando, tá bom? E aí ele vai discriminar entre que valor de frequência, né? Se esse discriminador ele vai fazer o quê? Se a frequência for igual ou maior do que a frequência que está programada, ele deixa passar, senão ele não deixa, tá bom? Aqui ele tem um LED indicador de estado. Muitas vezes você precisa, na própria caixinha do seu circuito, ele tem um indicador, para que você possa saber que o sinal está chegando. E finalmente o estágio de saída, em que esse estágio de saída aqui, ele tem uma saída e um sinal de terra, tá vendo, ó? A terra ligado aqui, GND. Quando tem GND é terra. Então essa saída ou tem um valor de tensão, determinado valor de tensão, ou então é zero, tá bom? E por isso que ele tem o sinal de alimentação aqui VCC, para que quando esse estágio de saída ele decidir que essa saída tem um sinal de tensão, ele vai mostrar esse sinal VCC, ó, tá vendo, ó? Ele vai fechar uma chave entre VCC e a saída vai ter o sinal VCC. Se ele perceber que não é necessário acionar, então ele interrompe o caminho entre VCC e a saída e, portanto, a saída vai para o sinal GND, que é zero. Tá bem? Bem,
Esse é um tipo, esse é um tipo aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Então, o sensor óptico com que tipos de sensores ópticos que o mercado oferece? Este aqui é um sensor óptico com retroreflexão. Nesse tipo de sensor, o emissor e o receptor estão montados no mesmo corpo. Um feixe de luz é estabelecido entre o emissor e o receptor por meio de um refletor, ó, tá vendo? Ó? Então, o sensor é ativado quando o objeto interrompe o feixe de luz. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui. O emissor emite essa radiação luminosa, como vocês estão percebendo, os raios luminosos aqui. Então, ele emite luz. Como eu disse, esse emissor pode ser um LED. Então, esse raio luminoso, ele bate no anteparo e volta para o receptor. Então, o receptor percebe a fonte a fonte de luz, percebe a luz emitida pela fonte por conta da reflexão proporcionada por esse refletor. Então, uma vez que um objeto, aqui, ó, ele se interpõe entre o emissor e o refletor, então essa essa reflexão não vai mais ocorrer. Então, aí ele decide que tem a presença de um corpo nessa região. E é assim que ele funciona, o sensor óptico com retroreflexão. O sensor óptico por transmissão. O sensor possui o emissor e o receptor montado em dispositivos separados. Então, ao serem alinhados, os dois componentes criam entre si uma barreira de luz. A presença de um objeto interrompendo essa barreira faz com que o sensor seja ativado, tá bom? É esse caso aqui, ó, sensor óptico por transmissão. Vamos observar que o emissor, ele vai, do emissor vai sair o feixe de luz, que vai para o emissor, e uma vez que um corpo fique no caminho dessa radiação luminosa, então o receptor vai deixar de receber a radiação como antes ele recebia e, portanto, ele vai ser acionado. Então, esse é o receptor por transmissão. Esse é o sensor óptico por reflexão difusa. Vou colocar aqui. Possui emissor e receptor montados no mesmo dispositivo. A luz enviada pelo emissor, ele cria uma região ativa, cuja presença de um objeto faz com que a luz seja refletida de forma difusa, ativando o sensor. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesse caso, o emissor está emitindo a radiação luminosa e o receptor, por enquanto, não está recebendo essa recepção luminosa. Então, quando um corpo se aproxima e fica nessa região, ele vai provocar uma reflexão da radiação luminosa e o receptor vai captar. E, portanto, ele vai acionar, percebendo a presença desse corpo. Tá bom? Quando se trata de grandes distâncias em que você tem que levar a radiação luminosa para uma grande distância, então você faz uso do cabo de fibra óptica.
Qual é a função do cabo de fibra ótica? É fazer a transmissão do sinal luminoso do emissor até o local onde se deseja detectar o objeto. Então, aqui, ó, veja nesse caso, nesse primeiro caso, eu vou aumentar um pouco aqui para a gente perceber. Então, nesse primeiro caso, o emissor ele emite a radiação luminosa, tá certo? Ó, e aí ele vai sair do outro lado. O que que vai acontecer? O, esse receptor aqui, que também recebe pela mesma fibra ótica a reflexão, ainda não está recebendo, porque o corpo ainda não está nessa posição. Uma vez que esse corpo esteja nessa posição aqui, ele vai provocar reflexão da radiação luminosa e essa radiação ele vai voltar e ser captada pelo emissor, pelo receptor, tá bem? Então, outra forma, ele está aqui, ó. Outra forma, a segunda forma, ele vai trabalhar da seguinte forma: o emissor vai emitir, vai ter a barreira de reflexão, como anteriormente a gente tinha mostrado. Essa barreira ela vai refletir a radiação luminosa e vai ser captada pelo receptor. E agora, quando o corpo chega aqui, ele vai impedir essa radiação voltar. E aí ele vai ser acionado. Veja que aqui, nesse caso aqui, ele vai ser acionado por conta da reflexão que o corpo externo está provocando. E nesse caso aqui, ele vai ser acionado por conta da interrupção da radiação, já que tem a barreira de reflexão aqui, que é o refletor. Nesse caso aqui, são duas fibras ópticas, uma que leva a radiação luminosa e a outra que volta. Então, ela utiliza duas fibras ópticas diferentes dessas duas outras situações. Mas o raciocínio é muito fácil de perceber. O emissor está enviando a radiação sonora, que está sendo captada por essa outra fibra, e volta para o receptor. Uma vez que esse corpo se aproxima, ele vai interromper essa passagem da radiação luminosa para o receptor e ele vai acionar por conta da presença desse corpo. Bom, é preciso se atentar para as características que o fabricante do equipamento eles mostram, eles publicam. Porque assim se você não fizer assim, se você não o fizer, você pode provocar um mau funcionamento e não obter o resultado desejado. Então, uma das características que o profissional tem que se ater é a distância de acionamento em milímetros. Então, ele define o espaço entre o objeto acionador e a face ativa do sensor no momento que a saída muda de estado. Então, nos sensores de detecção difusa, a distância de acionamento depende das dimensões do objeto, o acabamento da superfície e de sua cor. Bom, aqui está um fator de correção da distância. Então, por exemplo, se você usar o cartão Kodak Grey Control, o fator de correção é 1, quer dizer, você não vai precisar, você vai usar a mesma distância que está sendo fornecida pelo fabricante. Se o material for isopor branco, então você acrescenta na distância aqui, a distância que o fabricante der, você acrescenta aqui em torno de 10 a 20%. Se for material brilhante, você pode aumentar essa distância que ele está fornecendo entre 20 a 100%. Se for madeira natural, então você tem que
trazer uma distância menor do que ele está informando. Então, você vai aplicar um fator de correção de 0,4 a 0,8. Se for tecido de algodão branco, você também faz uma redução da distância. Cartolina preta, você reduz a distância para 10%, preto brilhante 30% e PVC cinza de 40% a 80%. Aqui está algumas terminologias que você tem que se atentar para quando for ler o manual do fabricante. SN, a distância de acionamento. O φ é o menor diâmetro. Então, é o diâmetro do feixe, quando ela sai, né? Então, qual o diâmetro menor? V, VQ, queda de tensão de saída sobre a saída do sensor. Então, ele dá uma queda de tensão. Se você colocar 5 volts para acionar, vamos supor que dê queda de tensão de 10%, então ele vai sair com um valor de 4,5, porque 10% de 5 é 0,5. IP é o grau de proteção, que eu já tinha falado em sala de aula. O índice de proteção, ele consta de dois números, um sendo a penetração de corpos sólidos, o primeiro número, e o segundo número, a penetração de água. V é a tensão de alimentação do sensor e a corrente de saída do sensor. F é a frequência de comutação do sensor. Qual a frequência com que ele pode comutar a saída de mais para menos? Então, mais para menos. Se você colocar uma frequência maior do que ele pode, então ele não vai conseguir acompanhar. Quer dizer, vamos colocar a seguinte situação hipotética: o sensor, você aproxima o corpo e você faz essa aproximação com muita velocidade. Então, se essa frequência com que você está aproximando e tirando, ele for maior do que a frequência do sensor, ele não vai funcionar. E aqui a corrente de consumo do sensor. Então, são essas características que você tem que atentar para a utilização correta do seu sensor. Sensores ópticos de corrente contínua. Então, são comutados a 3 fios ou 4 fios, dependendo do número de saída. Então, ele tem aqui, veja que ele tem aqui esse tipo de sensor, ele tem 4 fios, ó. Os terminais 1, 4, 2 e 3, tá vendo? O 1 é o terminal em que você vai colocar a alimentação, tá vendo? O VCC. O 3 é o terminal que você vai colocar o GND, que é o terra, certo? E aqui o 2 e o 4 são terminais normalmente aberto ou normalmente fechado. Tá bom? Por isso que esse sensor se chama PNP, normalmente aberto, normalmente fechado. Tá bom? Sensor infravermelho ativo. Tem o mesmo funcionamento dos sensores ópticos do tipo barreira, usados em alarme e sistema de controle de intrusão. Então tá aqui, ó. Só que ele vai usar um infravermelho, tá vendo? O infravermelho é um sinal luminoso, é uma onda luminosa que é invisível aos olhos, aos nossos olhos, tá bom? Então aqui você tem o transmissor e tem o receptor, tá vendo, ó? E aqui ele vai colocar, isso é muito comum em controle de segurança de condomínio. Então é muito utilizado, em que você vai colocar em casas e condomínio. Então você vai colocar um transmissor de um lado, o receptor de outro. Então ele fica constantemente enviando radiação luminosa e o refletor recebendo. Se algum intruso aparecer aqui, ele vai interromper essa transmissão e vai acionar.
Infravermelho passivo é um sensor com ajuste de sensibilidade usado para alarme de intrusão. Ele detecta o calor humano a uma distância razoável. Então aí aqui já ele já vai fazer um- uma recepção do infravermelho, porque é o calor do corpo, né, de quem está entrando. Então, é por isso que ele é infravermelho passivo. Barreira ultrassônica. Sinais ultrassônicos são como ondas de som audíveis, porém com frequências maiores. Tem cristais piezoelétricos com frequência desejada e converte energia elétrica em energia acústica e vice-versa. As ondas sonoras são transmitidas e refletidas na forma de um cone de um objeto transdutor. Então, aqui se trata de enviar não um sinal luminoso, mas um sinal sonoro, tá bom? Só que esse sinal sonoro, como é ultrassom, ele não é captado pelo ouvido humano. Então, a mesma lógica de funcionamento anterior se aplica. Acontece que agora está se utilizando ondas de som e não mais ondas luminosas, tá certo? Então, o emissor ele está enviando um ultrassom, o receptor está recebendo, e aí o corpo pode ficar entre um e outro e perturbar esse envio. A mesma coisa aqui também. Aqui está a variação da distância do sensor com a temperatura. Então, é uma forma que a pessoa tem que se atentar para que a distância de acionamento, a distância aparente do objeto até o transdutor, ele tem um determinado valor que depende da temperatura, tá vendo? Ó? E a temperatura aqui, ó, valor da temperatura ambiente, né? Então aí você vai fazer a distância com relação, você vai calcular uma distância, a temperatura vai variar essa distância. Sensor de ultrassom não podem ser percebidos, refletem muitos objetos e na reflexão não formam nenhum padrão visível, o que não ocorre com a luz. Uma parede é um excelente refletor para os sinais e possibilita sua utilização como elemento do próprio sistema de alarme. A distância máxima que pode ser colocada do receptor é na ordem de 15 metros. Está vendo que o sensor comercial, fabricado pela Micratron, possui saída analógica de 0 a 10 e máxima distância de 2 metros. Olha aqui aplicações dos sensores ultrassônicos. Pode ser medida de diâmetro de rolo, detecção de quebra de fio e presença de pessoa e medição de sensibilidade, de densidade. Então aqui, ó. E o laser? A tecnologia baseia-se no princípio do tempo de trânsito. O tempo que a luz do diodo transmissor laser leva para viajar do sensor para o objeto é diretamente proporcional à distância percorrida. Então, também é outro tipo de sensor. Então, é isso, pessoal. A gente viu essa introdução de sensores de posição. Então, viu os principais tipos que são oferecidos pelo comércio. Então, espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês através dessa